Oi pessoal, é Fabiano Pediatra e o assunto de hoje é diarreia na criança, né, na infância. É um assunto da moda, né, porque pós-férias geralmente é muito comum a criança às vezes, né, viajou com os pais para a praia, foi para o Espírito Santo, Bahia, algum local e são locais, alguns dependendo da cidade, às vezes locais que não tem saneamento básico adequado e tal, e às vezes contamina a criança com algum vírus, principalmente, que pega às vezes quando a criança bebe a água, né, na praia ou em alguma piscina que a outra criança evacuou, e aí a criança acaba voltando para a cidade de origem e aí transmitindo ou na escolinha ou em clubes e tal. Então são épocas que dão, entre aspas, surtos de diarreia, né, com mais frequência. Essa época, janeiro, fevereiro, março, é mais frequente, né? Embora seja uma doença que possa ocorrer o ano todo, né? Então eu vou falar da diarreia. Por que trazer esse assunto aqui? Né? Além de ter essa importância devido à época do ano que muitas crianças são acometidas com esse sintoma, a gente vê muita desinformação, a gente vê muitos pais, muitos cuidadores que não têm aquela informação que realmente é a mais importante de como cuidar de uma criança com diarreia. A gente ouve frases do tipo: ah, doutor, ela tá com diarreia, mas eu já cortei os alimentos remosos, né? É um termo que a gente ouve muito. Remoso popularmente é dito de coisas gordurosas, né? Ah, eu cortei carne, eu cortei isso, cortei aquilo. E justamente quando a criança está com diarreia, a gente não deve cortar nada. Eu vou falar sobre os cuidados que nós temos que ter. Outro erro que a gente vê com muita frequência: ah, doutor, está com diarreia, eu já estou dando remédio para cortar a diarreia. A gente nunca deve dar medicamentos que tenham o intuito de paralisar a diarreia, principalmente quando se existe uma suspeita de que ela é de origem viral ou bacteriana, que isso tem muito risco para o organismo, sabe? Então eu vou falar sobre isso também. E também assim a gente vê que às vezes as pessoas não têm uma noção de como que é transmitido, né? E o principal veículo de transmissão é as mãos, né? Então às vezes a gente atende a criança aqui que não está melhorando com a diarreia, e às vezes a mãe vai trocar a fraldinha da criança, às vezes a mãe está com a unha de gel grandona, cheia de aliança, anel no dedo, pulseira, relógio, e limpa a fraldinha, troca a fraldinha do neném, limpa o bumbum, e em seguida às vezes dá uma lavada na mão, mas às vezes a gente vê que não está lavando corretamente, ou às vezes sem lavar a mão já pega na mão da criança. E muitas vezes a gente vê também prescrições né, de medicamentos que às vezes são necessários mesmo, mas aquilo que realmente é o mais importante, que é a hidratação da criança, a gente vê que a maioria das pessoas não tem a informação adequada. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que eu vou falar explicando o que é a diarreia, né, os tipos de diarreia, o que geralmente é a causa na pediatria, as causas mais comuns, e quais os cuidados que a gente tem que ter. Não vou falar vou citar, né, alguns tipos de tratamento medicamentoso, mas eu vou falar especificamente da hidratação, que é o mais importante, e da prevenção da recontaminação. Além de prevenir como o seu filho não pegar a diarreia, eu vou falar de como ele não se recontaminar, que geralmente é o que a gente vê, principalmente quando é diarreia causada por vírus, né? O conceito de diarreia, né? O conceito da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde e da Academia Americana de Pediatria é o aumento da frequência das evacuações. A criança começa a evacuar mais vezes do que o comum, e a modificação da consistência, fica com consistência mais amolecida, né? Às vezes acontece só de amolecer sem aumentar a frequência, mas geralmente acontece as duas coisas. Além de amolecer, as fezes ficam mais ralas, fica mais frequente também, né? E pode vir ou não associado a vômito, nem sempre acontece, né? Aí ela é definida pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 3 grupos. Existe a diarreia aguda, ela é considerada aguda quando ela dura até 14 dias, embora a gente vê que na maioria das vezes ela dura no máximo 7, mas ela é considerada aguda quando ela dura até 14 dias. Ela é considerada persistente quando ela passa de 14 dias, né? Então, por que é a importância da gente diferenciar, né? Então tem a aguda quando até 14 dias, a persistente quando passa de 14 dias,
E existe a diarreia com sangue, né? Que isso a gente já pensa em outras patologias, né? Então a diarreia com sangue, geralmente a gente pensa em algum quadro infeccioso, né? Uma infecção mesmo, principalmente se ela vem associada à febre, à prostração, ela pode ser por causa de uma bactéria. Quando é uma diarreia sem sangue, que dura até 14 dias, né? Geralmente até 7, geralmente é por causa viral ou por algum verme, pode ser também por alguma bactéria, mas é mais comum por algum vírus ou algum verme, por exemplo a giardia, por exemplo a ameba, que são vermes que a criança nessa fase que está levando muita mão no chão, mão na boca, pode pegar, principalmente quando convive em área rural, área com terra e onde tem cachorro que evacua, mas pode pegar de uma criança para outra também através do contato com a terra contaminada e a boca. Então é essa. Agora, quando é uma crônica, que é quando passa de 14 dias, a gente já pensa em alguma outra causa. Por exemplo, uma causa alimentar, uma intolerância à lactose, uma alergia à proteína do leite de vaca. Isso aí, assim, é só mesmo para vocês entenderem a importância dessa classificação. Mas a grande maioria das vezes que a criança tem diarreia, a maioria esmagadora das vezes, é de origem viral e ela é aguda. Ela vai durar, teoricamente poderia durar até 14 dias, mas a grande maioria das vezes ela é autolimitada em até uns 7 dias. É o que a gente vê na maioria dos casos, né? Qual que é a grande preocupação do pediatra e qual que deve ser a grande preocupação dos pais? Quando a criança está evacuando muito, o que acontece? Além de ser incômodo, que geralmente vem associado à cólica, geralmente vem associado a alguma assadura, porque as fezes geralmente, como elas estão, né, tem que higienizar a região com mais frequência, ocorre uma fragilização da região, então é muito incômodo. Além disso, ocorre uma perda de líquido pelas fezes, né, de líquidos e eletrólitos também, sódio, potássio, dentre outros. Então a criança pode desidratar. Esse aqui é a grande preocupação e o grande medo que deve ser da família e dos pais, né? E do pediatra também. Então o principal é a gente hidratar a criança. Ocorre geralmente porque, principalmente quando é viral, o que acontece? A pessoa ingere o vírus ou porque entrou numa água contaminada, bebeu água da piscina, principalmente criança, quando vai nadar, não tem jeito, né? Vocês têm filho, vocês sabem. O meu filho, quando vai nadar, minha menina também, depois urina muito, né? Porque acaba bebendo muita água, não tem jeito. A criança mergulha e sai, quer falar na hora que está mergulhando, acaba engolindo água. Então, se aquela água tivesse sido contaminada, por exemplo, se estiver numa piscina, alguma criança com diarreia evacuar, mas o cloro mata. O cloro não mata imediatamente o vírus. Todas as crianças que estão nadando ali, naquele momento que beberem a água, acaba pegando. Então, por isso que a transmissão às vezes se dá em surtos, né? Uma vez eu estava de plantão no pronto-socorro e começou a chegar uma criança com diarreia, atendi, ela estava muito desidratada, coloquei no soro, passou um pouquinho, outra criança, passou um pouquinho, outra criança, chegaram umas 15 crianças e depois um começou a reconhecer o outro, as mães estavam todas na mesma piscina no dia anterior em um clube específico da cidade. Então, se um entrar com diarreia naquela piscina e evacuar, os outros, as chances são de que todos vão pegar, né? A não ser que a criança já tenha tido uma diarreia por aquele vírus especificamente, teoricamente ele já tem uma proteção. Mas, então, a maioria das vezes é de causa viral e transmissão pela água. Então, a criança pegou. Então, a criança perde líquido, perde sódio, perde potássio na hora que evacua. E se a pessoa der só água para a criança, não vai resolver. Então a água, é lógico, tem que ser dada e é o principal, tem que dar muita água para a criança. É comum perder o apetite, então o que a gente orienta os pais é o seguinte: vamos dar água para a criança. Se a criança quiser comer, ótimo, e é bom que ofereça os alimentos normais da criança. Não adianta cortar alimentos, né? Na hora que a gente tem uma criança com diarreia, a gente não pode cortar alimentos da criança. Pelo contrário, a gente tem que dar de tudo que a criança já tem por costume comer. Pode dar refrigerante, pode dar isso. O refrigerante não é um alimento que a gente tem que dar para a criança, né? Estou falando dos alimentos que a gente deve dar habitualmente para a criança, né, que é o almoço e a janta. Pode comer o arroz, o feijão, né, dependendo da idade da criança, está comendo papinha. Tem que cortar legume, cortar verdura. Não, pode dar de tudo que a criança tem hábito de comer. Esses dias eu atendi um bebezinho
de 1 ano, a mãe falou assim: doutor, eu cortei a comida dele, estava com diarreia, estou dando só água panada. Fui descobrir o que é água panada, ela me explicou, faz tipo umas bolinhas com fubá, se não me engano, não sei se é fubá ou trigo, agora eu fiquei na dúvida. Uma farinha e cozinha e deixa a água borbulhando e joga aquelas bolinhas ali e deixa ferver e depois dá aquela água para a criança. É tudo que é líquido, eu acho que é válido, né? Mas tem que ser uma coisa que a criança já tem hábito de ingerir. Porque se você vai com um alimento ou um líquido diferente, você tem risco daquilo gerar uma irritação na criança, um vômito. Então não tem, e pelo contrário, a gente não pode cortar os alimentos da criança. Então tem que dar aquilo que a criança é habituada a comer. Pode dar arroz, pode dar feijão, pode dar carne, pode dar de tudo que a criança já tem hábito de comer. Refrigerante não pode. Se seu filho tem hábito de tomar refrigerante, se tiver com diarreia, é mais um motivo para você, já é uma oportunidade, aliás, né, para você cortar. Sucos adoçados, né? O açúcar, ele tem osmolaridade, então ele pode piorar a diarreia. Então a gente não deve ficar dando açúcar para a criança, esse suquinho de pozinho, isso aí já não deve se dar mesmo normalmente. Mas ele já tem o hábito de tomar. O ideal é que não se dê coisas açucaradas, né, para a criança com a diarreia, né? Mas os alimentos do dia a dia, as frutas, os legumes, as verduras, a carne, o leite. Mas o leite é um mito, né? Tem que cortar leite com diarreia? Não tem que cortar leite com diarreia. Todos os estudos mostram que não tem que cortar leite com diarreia, a não ser quando se suspeita de uma intolerância à lactose ou uma alergia à proteína do leite de vaca, que não é o caso de uma diarreia aguda. Na maioria das vezes, a não ser que uma criança que está com um quadro tão grave a ponto de precisar de uma internação, por exemplo, aí pode ser que associou duas coisas, um vírus que desencadeou uma intolerância à lactose. Quando motiva a internação, a gente já tenta trocar por um leite sem lactose, também a gente não pode cortar, porque um dos grandes riscos para a criança, além da desidratação, é a desnutrição. Então a criança além dela não estar alimentando tão bem, ela está perdendo, ela não está absorvendo, então pouco que ela come, quase tudo sai nas fezes, então isso gera um risco maior de desnutrição da criança. Então tem que se dar aquilo que a criança tem hábito de comer, que facilita a aceitação da criança, tá bom? Mas na grande maioria das vezes a gente vê que a criança não aceita tão bem os alimentos. Então vamos dar um remédio para abrir apetite? De jeito nenhum. Se não está comendo, oferece, pode insistir dentro daquela normalidade ali, sem forçar, mas também, se a criança aceitar, não deixar ela encher muito a barriguinha, porque quando a criança está com o estômago irritado, principalmente quando está vomitando, a gente orienta a dar em pequenas quantidades. Por exemplo, ela tem o hábito de comer uma banana prata inteira. Você parte no meio da metade, passa uma meia hora da outra metade. Ela tem o hábito de tomar 200 ml de leite. Você dá 100 ml, passa uma meia hora, dá mais 100. Porque se encher muito rápido a barriguinha, tem risco de vomitar. A mesma coisa a água, a mesma coisa o suco que ela já tem hábito de tomar. Tudo fracionar, vai dar o mesmo volume no decorrer do dia, mas fracionado em pequenas porções. À medida que a criança estabelece uma diarreia, como eu disse, ela perde sódio, perde potássio, perde água nas fezes. Então a gente dá só água não resolve, então tem que dar água sim, mas é importante tomar um soro de reidratação oral. Pode ser o soro caseiro, né, que tem receitas aí na internet, mas o mais indicado mesmo são esses soros que se você consegue pegar no posto de saúde ou você compra na farmácia. Por quê? O soro caseiro ele só tem o açúcar, que é a sacarose, e tem o sal de cozinha, que é sódio, e água, né? O soro que você compra ou que você pega no posto, ele tem, além do sódio, ele tem potássio, que é importantíssimo, ele não vai ter sacarose, ele vai ter a glicose, que é importante também, a absorção fica mais fácil, ele tem citrato também, que ajuda na hidratação, então ele com certeza é superior. Ele só deve ser dado o soro caseiro na impossibilidade total de você ter um outro soro de melhor qualidade, né? Uma pessoa que não tem acesso, está num local remoto, que não tem acesso a um posto de saúde, que está com uma diarreia, é mais vantagem dar o soro caseiro do que dar só água, né? Mas o soro não substitui a alimentação. Vamos cortar para dar... Não, o soro deve ser dado, ele é importante, mas ele não deve ser dado em substituição à água, não deve ser dado em substituição à comida. Isso é importante vocês entenderem isso, tá bom? Aí, qual a quantidade de soro? Isso aí não tem como eu dizer,
Porque depende muito da quantidade que a criança está evacuando, depende muito do peso da criança, né? Geralmente a gente faz uma continha baseada no peso, fala, ó, dá tantos ml cada vez que evacuar. Não precisa ficar dando soro o tempo todo. Se a criança, não, ela tá bem, tá alegrinha, tá espertinha, tá evacuando um pouquinho, cada vez que evacuar, dá um pouquinho de soro, de acordo com o que o seu pediatra orientar. Toda criança com uma diarreia tem que ser avaliado por um pediatra, né? Ou avaliado, se não possível, pelo menos trocar ideia com o seu pediatra via telefone, né? Mas dependendo de alguns sinais que eu vou falar, que são sinais de alerta, o que a criança vai apresentar que eu tenho que correr para o hospital. E isso eu vou explicar mais para frente nesse vídeo. Então, o principal é a gente focar na hidratação. E o principal é não encher a barriguinha. Por que não encher a barriguinha? Além do risco do vômito que eu falei, porque o estômago está irritado, então se encher muito rápido a barriguinha, vomita, e estimula o peristaltismo. Quando a pessoa ingere um volume muito grande de uma vez só, de uma água, por exemplo, ou de algum alimento, você estimula a movimentação intestinal. Então pode-se piorar um pouquinho a frequência das evacuações se a criança tomar um volume muito grande. Então é melhor fracionar, tomar a mesma quantidade, não deixar de dar, mas ao invés de dar, por exemplo, 200, dá 100, daí um pouco mais 100. Então isso é o que a gente preconiza e na prática é o que a gente vê que mais funciona para prevenir o vômito e para ajudar também na hidratação da criança, tá bom? Quando eu citei aquele exemplo da mãe com unha de gel e dos anéis, é porque o principal cuidado que nós temos que ter nessas diarreias agudas de origem, a maioria das vezes é de origem viral, é a higiene das mãos. Isso é o mais importante, né? Porque uma das formas de contaminação é através das mãos. Então, a pessoa vai trocar, né? A mãe, por exemplo, vai trocar a fraldinha do neném que evacuou, que está com uma diarreia viral. Ela abre ali, por mais que ela pegue o algodãozinho ou o lenço umedecido, apesar que a gente não orienta a ficar usando lenço umedecido, mas se for usar ou um algodãozinho, ela vai, mas eu não encostei nas fezes. Mas só de você ter contato com aquela região, ela está contaminada com fezes da criança. Então, a sua mão com certeza vai ser contaminada pelo vírus. O ideal nesse momento, dependendo da idade da criança, é ter duas pessoas, né, para poder distrair a criança, porque a criança mesmo na hora que abre a fraldinha, dependendo da idade, já tem a mania de levar a mão na região genital, e aí a própria criança contamina a mãozinha, leva a mão na boca e aí ingere o vírus de novo. Então às vezes aquela diarreia que a gente era para estar melhorando, depois do terceiro dia a criança volta a piorar de novo. Muitas vezes aconteceu isso, levou a mão na região genital e pôs a mão na boca no momento da troca de fralda, ou pegou em algum local que a mãe tinha encostado com a mão suja. Então nesse momento o ideal é ter duas pessoas também, para uma pessoa vigiar a criança, até para ela não cair do trocador, ou para ela não levar a mão na região genital, e a mãe, após limpar o bumbum da criança, lavar as mãos antes até de pegar na fralda limpa, porque não adianta você pegou na fralda suja, limpou o neném, então sujou suas mãos com vírus, às vezes não visualmente com as fezes, mas sujou com vírus, e aí você vai e pega na fralda limpa, aí põe a fralda limpa pro menino, aí vai lavar a mão, e aí aquela fralda limpa já não está limpa mais, porque ela está contaminada, aí o menino leva a mão na fralda limpa, põe a mão na boca. Então tem que lembrar que o vírus transmite pelo contato. Então limpou, vai lá, lava muito bem as mãos e depois pega a fralda limpa, coloca na criança, aí sim você pode pegar, porque enquanto está limpando o bumbum ali, às vezes leva a mão, pega na mão da criança, põe a mão na boca. Então, por que não pode usar unha de gel? Por que não pode ter a unha comprida? Por que não pode usar anel, aliança, relógio? Isso os profissionais da área de saúde, principalmente quem trabalha com criança, né, igual eu não uso aliança, não uso anel, não uso pulseira, não uso relógio, nada no momento que eu estou atendendo, né? Se você usar, por mais que você lave as mãos, debaixo da aliança ali vai ficar vírus. Então a gente tem que lembrar disso. O vírus, não adianta você molhar as mãos, né? A gente tem que higienizar as mãos. Isso é o principal cuidado, não só na diarreia, mas também na transmissão de outros vírus, né? Você vai fazer uma compra no supermercado, você pegou naquele carrinho ali para fazer compra, quem pegou antes de você? Será que aquela pessoa não está com diarreia? Será que não está com vírus de gripe, de resfriado? Então a gente tem que lembrar disso. Então antes de você ir para sua casa, ou assim que chegou em casa, antes de pegar na mão do seu filho, tem que lavar a mão. E o lavar a mão é higienizar as mãos. A gente tem que molhar. Primeiro, não pode ter anel, aliança, relógio, pulseira, unha tem que estar curta.
molhar as mãos, passar o sabonete, de preferência sabonete líquido, e esfregar nas mãos, e palma com palma, esfregar no dorso, entre os dedos, né? Tem que esfregar entre os dedos. Ah, é frescura? Não é frescura. Isso é que faz diferença. Esfregar a unha na palma da mão de um lado do outro, esfregar o dedão. Então tem técnicas, inclusive na internet você vê a técnica correta de lavagem das mãos. Então a lavagem das mãos ela é demorada, não é chegar ali na pitch, fazer. Tem gente que dá uma benzida, ainda brinca com as mães, você benzeu a mão. Não é molhar a mão. Molhar a mão não adianta nada, né? Isso aí é efeito psicológico, né? Você acha que está lavando. Então essa higienização, secar com papel descartável, descartar o papel, a fralda tem que ser descartada num lixo tampado, de preferência fora de casa, amarrar na sacolinha, colocar num lixo na rua, ou de preferência num lixo tampado fora de casa, porque temos que lembrar que existem insetos, né? O mosquito, ele vai e posa nas fezes ali da pessoa que está com diarreia, principalmente fraldinha de criança, tá ali no lixo, vai lá a mosquinha e posa. E a mesma mosquinha vem voando toda feliz e posa no biscoito que está na mesa, e posa na comida, e posa. Então, a mosca é um dos meios de transmissão desse vírus também. Então, fala assim, eu comi a comida, passei mal, com diarreia. Não é que a comida estava estragada, pode ser que sim também, às vezes a comida está contaminada com salmonela, com alguma coisa. Mas pode ser que o mosquitinho pousou ali e transmitiu. Então, a gente tem que dar a destinação adequada dessas fezes, principalmente de uma criança com diarreia, né? Sempre, lógico, mas principalmente quando está com a criança com diarreia. Então, a gente tem que lembrar que o vírus é transmitido pelas fezes. Então, a criança que entrou na piscina, pôs a fraldinha de natação, mesmo escapuliu o cocô ali, pode saber, quem nadou ali vai pegar. Então, por isso que transmite tanto, né? E também acontece em locais onde não tem saneamento básico, que acaba as fezes indo não tem a rede de esgoto, joga no mar. Então, infelizmente no Brasil, né, locais às vezes maravilhosos, turísticos, paraísos, quando você vê lá o esgoto da cidade todo caindo no mar, né? Então isso é uma realidade que a gente tem que lembrar que isso acontece. E a gente toma cuidado para não beber da água, mas a criança vai beber da água, às vezes não vai beber água, mas vai pôr a mão no mar, vai pôr a mão na boca e acaba engolindo uma gotinha que seja ali, tá? Mas o principal é isso, essa higiene das mãos é o principal. A gente tem que lembrar que existe uma vacina contra esse vírus, contra um dos vírus que causa diarreia, né? Que é o rotavírus, que ela é dada com 2 meses e 4 meses na rede pública. Existe ela na rede particular, que ela ela protege contra alguns sorotipos a mais, né? A da rede pública é contra um sorotipo e a da rede particular é contra 5 sorotipos. Então, se você puder, né, se seu neném tem 2 meses, se você tiver condições de pagar a particular, com certeza ela é mais protetora do que a do posto. Mas o do posto é excelente. Esse sorotipo do posto é o que mais frequentemente causa diarreia. Os outros são mais raros, mas também protege. Mas mesmo tomando a vacina particular, tem outros vírus que causam diarreia também, né? E como eu disse, também não é só vírus. Por isso que é importante ter o acompanhamento pediátrico. Principalmente se o seu filho tem diarreia, passa um tempo, tem de novo. Uma coisa que tem que pensar é nesses vermes, que é a giardia, a ameba, tem que investigar, né? Então, se a situação está demorando muito para melhorar, a gente tem que pensar em outra causa, que não viral, né? Mas pode ser viral que está recontaminando também, então às vezes acontece, o menino não está melhorando, já tem 10, 15, 20 dias, mas é porque está pegando o mesmo vírus por causa dessa rotatividade que eu falei, mão na fralda, mão na boca, leva a mão na região genital, então tem que pensar nisso. Mas pode ser também, aí sim, alguma intolerância alimentar ou alguma verminose que tem que fazer o exame, ou dependendo da suspeita, a gente tem que tratar a verminose, tá bom? Falando em tratamento, né, eu citei do soro, né, não vou falar de dose nem de nada, mas hoje em dia preconiza-se para toda criança com diarreia a gente iniciar o soro, né, o soro de reidratação oral, que o seu pediatra vai orientar após cada evacuação ou após cada vômito, caso a criança esteja vomitando. O zinco também, hoje em dia está recomendado para crianças com diarreia, né, deve ser dado uma dose diária, que também o seu pediatra que vai orientar. Repositórios de flora, né, que são lactobacilos, são bactérias que vão ajudar na recolonização, apesar que os estudos não estão muito assim definitivos, mostrando uma eficácia muito grande, mas na prática a gente vê que ajuda, né? Então também seu pediatra que vai orientar
qual repositor de flora, de acordo com a idade do seu filho e tudo, né? Basicamente são esses. Tem outros medicamentos também, mas que são menos importantes e que seu pediatra vai indicar caso seja necessário. Mas medicamento nenhum vai ser para cortar a diarreia. São medicamentos igual, por exemplo, o repositor de flora, que ele vai ajudar a recolonizar uma flora que está alterada, né? O zinco vai ajudar na regeneração. Agora, tem medicamentos que você dá que corta a diarreia. É um risco de vida para a criança, até porque você tem risco daquele vírus invadir o organismo e causar outros problemas, além de outros riscos até de evoluir para quadros cirúrgicos, né? A gente sabe, né, que a maioria das crianças tem cura espontânea, né? A gente sabe que isso acontece na maioria das vezes. Agora, o que a gente tem que ficar atento, né, para uma criança com diarreia? Primeiro, sempre trocar ideia com o seu pediatra, porque esses detalhes que eu estou falando aqui são detalhes mais para cuidados, né? Igual eu falei, da higiene das mãos, da gente dar líquido, dar os alimentos habituais da criança. Tem casos que vai orientar, modificar alguma coisa na alimentação, principalmente uma diarreia que está persistindo muitos dias. O seu pediatra pode desconfiar de alguma intolerância à lactose e realmente orientar a trocar o leite, né? Então cada caso é um caso. Agora, tem os sinais de alerta que a gente fala, são sintomas que se seu filho tiver, você tem que procurar um pediatra, mesmo que o pediatra já tenha visto. O pediatra examinou hoje de manhã, mas hoje à tarde meu filho teve esse sintoma. Se isso acontecer, se esses sintomas que eu vou falar aqui estiverem acontecendo com o seu filho, ou algum dia acontecer, ele tem que levar para procurar o atendimento, ou procurar seu pediatra, ou levar num pronto atendimento, tá? Um deles é sangue vivo nas fezes. Começar a ter sangue vivo nas fezes pode ser um sinal de que a gente chama de desinteria, né? Que é uma infecção intestinal. E aí a gente precisa usar antibiótico em alguns casos, então o pediatra tem que ser consultado ou tem que levar no pronto-socorro. Então, sangue vivo nas fezes tem que ser levado. Às vezes o vírus também dá umas rainhas de sangue, né? Se a criança estiver alegrinha, espertinha, voam as rainhas, até que dá para a gente observar, desde que a criança esteja bem clinicamente, não esteja dando febre alta. Agora, febre alta, principalmente associada a sangue nas fezes, em toda criança que está com diarreia, ela precisa ser avaliada mesmo que já tenha sido avaliada. E os sinais de desidratação. Quais são os sinais de desidratação? À medida que começa a faltar líquido no organismo, a boquinha da criança começa a ficar seca, a criança começa a chorar sem sair lágrima, o olhinho começa a ficar fundo, a criança começa a ficar ou irritada o tempo todo, dependendo da idade, quando é bebezinho, ou sonolenta demais. A sonolência excessiva pode ser por falta de líquido. Mas a boquinha está molhada, está chorando com lágrimas, mas está sonolenta. Também eu devo levar? Também, porque às vezes a criança está evacuando muito, a mãe está conseguindo dar muita água, ela está hidratada em termos de líquido, mas ela está perdendo muito potássio, muito sódio. Isso pode, o primeiro sinal, ser sonolência. Então, qualquer desses sintomas, olhos fundos, boca muito seca e chorando sem lágrima, sonolência excessiva ou irritabilidade excessiva, ou sangue nas fezes, que eu falei anteriormente, associado à febre alta, tem que se procurar ou pronto atendimento, se você tiver, né, em alguma cidade que tenha pronto atendimento, ou procurar o seu pediatra, que ele vai ser a melhor pessoa para orientar. Mas nesses casos, geralmente, principalmente nesses casos de desidratação, que é olho fundo, chorando sem lágrima, sonolência, boca seca, geralmente aí nesse caso vai precisar, na grande maioria das vezes vai precisar de uma hidratação venosa, aí muitas vezes não vai resolver somente a hidratação oral, tá bom? Dependendo da gravidade da desidratação, a gente até tenta, às vezes no pronto-socorro ou no posto de saúde, a gente até tenta a hidratação oral, mas com o médico observando, né? Nesse caso, esses sinais de desidratação é sinal de que a criança não pode ficar em casa mais, né? Não necessariamente ela vai precisar ser internada ou vai precisar de ir para o soro, mas é sinal que ela tem que ser observada por um profissional de saúde, tem que se iniciar a hidratação dependendo da criança oral ou dependendo da criança venosa. Outro sintoma também que eu não citei, mas é o vômito persistente. Se o seu menino está vomitando, passa um tempo, vomita de novo, passa um tempo, vomita de novo. Só esse cuidado de diminuir o volume da quantidade que ingere e oferecer mais vezes, hidratar bem a criança, isso já é geralmente suficiente para parar o vômito. Mas mesmo assim, às vezes a criança está vomitando muito. E remédio para vômito nem sempre é indicado, né? Porque tem alguns que dão muita sonolência e às vezes a criança vai ficar sonolenta, a gente fica na dúvida, será que a sonolência é por causa do remédio?
Será que a sonolência é por causa da doença? Então a gente opta geralmente por não dar. Até tem um medicamento hoje em dia que é mais seguro em relação a não dar sonolência, mas tem idades que não pode se dar, então a não ser que seja indicação mesmo do seu pediatra, não pode ficar dando remédio, vou chegar na farmácia e vou comprar. Não é bom sem uma indicação pediátrica, justamente por isso, que pode dar um sintoma, que é, por exemplo, a sonolência, e se a criança ficar sonolenta, ela não vai tomar líquido, e aí pode complicar a situação, tá bom? Mas se o seu pediatra recomendar, aí com certeza tem que dar. Então, vômito persistente, diarreia com sangue vivo e febre alta, ou os sinais de desidratação, que é a boca seca, chorando sem lágrima, ou sonolento demais ou irritado demais, são sinais que tem que procurar o pronto atendimento, ou o posto de saúde, ou o seu pediatra, tá bom? Mas na grande maioria das vezes isso não acontece. A criança começa com uma diarreia, a gente tendo esse cuidado da higiene das mãos, a gente tendo esse cuidado de hidratar a criança, de repor as perdas com o soro de reidratação oral, que o pediatra vai te orientar a dose, é o suficiente na grande maioria das vezes, e a criança tem uma cura que geralmente é uns 7 dias, né? E costuma pegar quando é viral, pega em outras pessoas da família, mas é importante sempre consultar com o seu pediatra, tá bom? Se você acha que esse vídeo te ajudou, que as dicas foram boas, marque alguém nos comentários aqui ou compartilhe esse vídeo, tá bom? E muito obrigado e até o próximo vídeo.